Tudo bem, pessoal? É uma grata satisfação estar com vocês aí em mais uma aula, que a gente vai continuar os módulos sobre nutrição mineral, porque é importante, na nutrição mineral, a gente saber quais são os elementos mais adequados, a função de cada um desses nutrientes, porque às vezes acontece o seguinte, que esse curso, eu sou o professor Vinícius, nós da Marathon Cursos, a gente vai proporcionar para vocês uma melhor identificação. Como é que vai ficar essa relação de um elemento, né, que está debilitado no solo, que vai ocasionar alguma deficiência na planta, mas também o contrário também, o solo tem um nutriente, mas a planta tem algum mecanismo que ela não está conseguindo ter, ou seja, não está conseguindo atender a sua função nutricional. Então, tudo isso que a gente vai comentar aqui no curso, vou compartilhar aqui com a turma agora. Então, aqui já está o slide aqui compartilhado aqui com vocês, tá? Então, pessoal, vou compartilhar novamente, só um minutinho. Aí vocês me falam, tá, pessoal, se o slide está compartilhando ou não. Vou compartilhar. Isso, já está aqui, ó. Então, isso daqui que é o tema, né? O tema da nossa aula é justamente o sistema radicular, né? Eu tinha até um professor meu que ele pontuava muito bem que para ele a raiz é a boca da planta, exatamente, que é através da raiz, como o próximo aqui slide ele vai comentar, ó, ele não só tem aquele aspecto do fundamento, ou seja, de fixação para a planta que a gente vai considerar, mas principalmente serve ali no contexto de assimilação de tanto de águas como de nutrientes. Então, por exemplo, o que a gente sabe pelas pesquisas? Se no solo não tiver uma temperatura ali adequada, né, entre 28 a 32 graus, pode ser que ela tenha uma temperatura até um pouquinho mais acima. E um teor de umidade, colocar aqui de 1%, em torno ali de 70%, aquele nutriente, tá, pessoal, que aqui a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui o nitrato, que a planta absorve em grande quantidade, e você tem em menor quantidade aqui o amônio. Então, esses dois nutrientes aqui, tanto o nitrato como o amônio, eles não conseguem ter aquela absorção efetiva. Então, dentro dessa efetividade, o que a gente vai considerar vai ser exatamente esse aspecto aí. O aspecto dela está entre 28 e entre 32 graus, tá? Então, aí eu não perguntar, professor, mas o aspecto nutricional da planta, ou seja, para ter essa condução, aí envolve aquilo que nós comentamos, né? O fluxo de massa, todo aquela questão dos mecanismos, né? Não só ativos, mas também passivos. Porque tem elementos, pessoal, que nem o nitrogênio que a gente colocou aqui, ó, que nesse elemento, ele é altamente móvel. Então, ele tá aqui na superfície, né? E ele consegue lixiviar com uma certa facilidade. Tem essa movimentação da superfície para camadas mais profundas. Então, todos esses fatores aqui, ó, temperatura, umidade, que está dentro, por isso que é importante também a agronomia acompanhar essa questão da climatologia, não é isso, né? Climatologia agrícola, quais são as principais temperaturas, principalmente irrigação, né? Você tem irrigação, você tem que saber, por exemplo, lá a quantidade de água que tem no solo para que aquela planta não possa absorver quantidade de água acima do que é permitido. E esse acima do que é permitido acaba gerando desbalanço, principalmente nutricional. Por quê? Porque a água, né, e o nutriente, eles precisam dessa junção para que ela possa desenvolver, a planta, todos os seus processos fenológicos, né? Então, você pega aí a planta de soja, desde o momento que é gerada a semente, até chegar na colheita e pós-colheita, possa ter todo o seu mecanismo aí de integração bem adequado. Então, é o seguinte, pessoal, vou passar para o outro slide, vou apagar isso aqui, tudo que está aqui, tá, turma? Então, a gente vai partir para o próximo. E o próximo, turma, ele pontua, bora ver o que ele vai pontuar aqui, ó, sobre essa questão da anatomia. Eu achei bacana essa estrutura aqui articular, que é exatamente aquilo que a gente tem que ter concernente
a dinâmica da planta, né? Saber se é uma raiz que tem um meristema principal, né? Como tá aqui está, uma parte mais resistente. Gosto até de fazer comparação com aquela perfuração que tem ali em plataformas mais profundas para você achar o petróleo, que nem nós temos aqui a nossa Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, né? Aí na pontinha daquele equipamento, turma, que vai perfurando para achar, para extrair o petróleo, tem uma estrutura de diamante. Olha só, uma estrutura de diamante, porque o diamante tem uma alta resistência. Aí eu gosto de fazer essa comparação aqui com a planta. Então, a planta, a parte dela da resistência, essa partezinha aqui de baixo, que é considerado como a coifa. Então, esta coifa aqui que vai trazer o que? Resistência para que a planta ela possa perfurar e alcançar sempre camadas mais o quê? Camadas mais profundas, tá bom? Só que além dessa coifa, dessa raiz principal, tem também o quê? Ramificações. Então, essas ramificações vai ser exatamente o quê? Pontos onde tem solução nutritiva, porque quando a gente coloca, inclusive tem uma aula que a gente vai ter, turma, que a gente vai comentar somente isso, né? Somente o que é uma solução que é nutritiva. Então, dentro dessa solução nutritiva, há alguns componentes, como a gente acabou de falar aqui, né? Eu tenho que ter a água lá nos colóides do solo, mas conjuntamente com o quê? Conjuntamente com os nutrientes que ela vai precisar, né? Que pode ser o nitrato, o amônio, o fósforo também, né? O fósforo tem que estar sempre, né, nesse formato aqui, né? H3, que é exatamente que é o complexo mineral, ou a fórmula que vai ser adequado para que essa planta possa desempenhar. A gente gosta até de colocar o fósforo, esse contexto energético, traz energia, sabe, pessoal? Traz energia para a planta. Aí a planta ela consegue germinar, ela consegue alcançar aquele ponto antes do florescimento, porque depois do florescimento, aí sim ela vai ter todos os seus pontos de frutificações, né? Esses pontos de frutificações pode ser o próprio fruto, no caso aí da soja e do milho, o grão, você também tem a questão das forragens, a questão das folhosas aí nas hortaliças. Então, para onde for, delimitar conforme a cultura que trabalha, plumagem, especificando o algodão. Então, é esse aqui, pessoal, que é a estrutura geral da raiz, que eu acho que é importante saber, né? Uma coifa que vai ter a resistência, um meristema primário e secundário, que vão ser responsáveis principalmente, né, pelo o caminho dos nutrientes e a condução também dos recursos hídricos. Então, dentro dessa condução dos recursos hídricos, a parte anatômica é importante saber também, porque, por exemplo, tem um nutriente que está presente no solo. Aí minha pergunta, mas será que aquele nutriente está sendo absorvido pela planta? Aí vem a pergunta, será que não está sendo absorvido pela planta? O porquê que não está sendo absorvido? Então, por isso que a gente fala aqui na Marathon Cursos que a teoria ela é importantíssima. Então, quando você tem a teoria junto com a prática, então vocês vão ter o engenho de saber como delimitar uma cultura. Então, aqui nós temos aqui uma raiz pivotante, né? Uma raiz, sistema radicular pivotante, e concomitantemente com o sistema aqui radicular fasciculado. Então, o que a gente pode observar? Que o pivotante, ele é bem o que? Axial, ou seja, ele é bem pontual, né? No caso aqui da cenoura, no caso aqui da beterraba. Então, esses dois tipos aqui de sistemas radiculares, tanto o pivotante quanto o fasciculado, eles têm o quê? Funções diferenciadas. E essas funções diferenciadas, pessoal, vai em função principalmente, né, principalmente da cultura ali que a gente está analisando. Então, nesse caso aqui, ó, aqui você tem o milho já tem uma estrutura o quê? Mais fasciculada, quer dizer, tem até livros de biologia que colocam o formato em cabeleiras, não tem isso aqui em cabeleiras, né, que ele vai distribuindo, então dentro dessa distribuição ele consegue o quê? Como a estrutura tem vários pontos de germinação, ou seja, a primeira folha, a segunda, a terceira, a quarta folha, então a dinâmica nutricional desse elemento, a raiz ela tem o quê? Ela tem que adequar o que a planta, né, a planta está querendo te colocar. Então, nessa parte que nós temos aqui, ó, que está relacionado com a raiz pivotante axial, o sistema que é nítido exatamente o quê?
nessa função aqui das cenouras, né, da beterraba, ou então o sistema radicular representado pelo milho, tá, em diferentes partes, ou seja, primeira folha e segunda folha, a raiz ela tem que ter o quê? Uma dinâmica nutricional diferenciada. Então, por isso, né, por isso que ela tem o quê? Esses arranjos aqui, ó. Então, esses arranjos aí, pessoal, são importantes principalmente o quê? Para ela alcançar a água, alcançar os nutrientes. Então, a gente tem que ter também essa estrutura em mente, qual tipo de raiz que vai ter para a cultura que vamos trabalhar, tá bom? Então, vou apagar aqui, pessoal, mais uma vez aqui, para a gente continuar no próximo, tá? Então, dentro dessa estrutura de raiz pivotante, né, a gente vê um pouco da anatomia, aí tem uma parte um pouquinho mais interior, que a gente pode chamar também de fisiologia vegetal. Olha só como é que apresenta essa fisiologia vegetal aí, turma. Isso aqui, ó, você tem uma endoderme suberizada, quer dizer, é um ponto aqui que tem alguns elementos vivos, tá? Então, aqui tem o quê? Alguns elementos vivos da planta, ó. Então, aqui tem alguns elementos vivos da planta, e aqui o pelo radicular, ou seja, que dá aquela zona de absorção, que é o ponto de contato que a raiz tem que ter, né? Então, esse ponto de contato, e o que está mais interior, que tem o xilema e o floema. Lembra do floema? O floema vai fazer o quê? A elaboração, né? Ele traz o elemento que está, vamos colocar aqui na parte aérea. Então, você tem o desenvolvimento da parte aérea, aí tem-se a folha, não é isso? Então, para essa folha, quando ela vai redistribuir ali para o caule ou para outras partes, aqui você já vai ter o quê? Você já vai ter a estrutura do floema. Então, a estrutura que de elaboração principalmente de quê, pessoal? Elaboração principalmente aí de carboidratos. Olha só, o carboidrato entrando novamente. Então, essa elaboração de carboidratos, ele que vai trazer o quê? Ele que vai trazer respiração, vai trazer principalmente a questão do milho, né? Do milho da espiga, a soja, tá vendo aí, ó? A teoria junto com a prática, turma. Então, quando você vê que tem alguns distúrbios fisiológicos, é por causa disso, é porque o mecanismo do xilema e floema tá acontecendo algum distúrbio, né? Dessa raiz não conseguir absorver o nutriente do solo, principalmente aqui o xilema, e com isso ela não consegue o quê? Ela não consegue ter aquele feeling, vamos colocar aquele feeling não só anatômico, mas também fisiológico. Então, o do pelo radicular, o contato, o floema, toda essa distribuição dos elementos, né, que estão presentes de forma original, logicamente, ali no solo, que é considerada a fonte, né? Lembra desses termos assim, solo-fonte e solo-dreno. Quer dizer, solo-fonte, os nutrientes estão presentes exatamente ali nas zonas, pode ser superficiais do solo ou até em camadas mais profundas, né? Então, dentro dessa parte superficial, dessa parte mais profunda, por isso que os solos hoje, né, pessoal? O pessoal faz coleta sempre em camadas mais profundas. A galera chega aqui até 60, tá vendo? 60 centímetros, quer dizer, em vez de ficar ali a 40, a 30 centímetros, chega a 60 até 80. Por quê? Porque as cultivares, como elas são muito extrativas, à medida com que a cultivar ela vai ter mais produtividade, ela vai precisar de ter o quê? O nutriente, né, a ser exportado vai ser maior. Então, com isso, a produtividade, ela consequentemente tem que ser o quê? Ela tem que ser bem mais ativa. Então é mais ou menos por aí, turma, que a gente tem que pensar quando a gente trabalha nessa parte de nutrição mineral, tá vendo? E aí aqui você tem, quando você estuda, eu não vou me alongar muito nessa parte botânica, tá? A gente vai ter cursos, nós da Marathon Cursos tem nossos professores colaboradores, tá? A gente vai ter cursos de botânica, de fisiologia, que é muito importante os agrônomos saberem também. Então aqui tem a Estrela Capari, que ela ajuda aqui na comunicação de uma célula a outra. Então, vamos continuar. E o córtex, né? O córtex, que ele é considerado como cilindro, né? O cilindro vascular, por onde vai ser vascularizado toda a dinâmica dos elementos que estão presentes nos solos. Os pontos de contato de uma célula para outra começa justamente com o córtex. Então, aqui nós temos aqui, abrindo um pouco mais esse aspecto aqui morfológico, esse aspecto estruturante da planta ali, ó. Tem a região de ramificação, aquela que nós falamos, pode ser uma raiz axial, né? Isso pode ser uma raiz fasciculada, isso depende do formato da planta. E essa raiz lateral, ela vai o quê? Ela vai conduzir, não é isso?
juntamente com a principal, onde está presente a Jona pilífera, a lisa, que vai ter o contato, e a lisa vai ajudar, né, para que esse elemento que está no solo seja transmitido, mas para isto, tá, pessoal, eu tenho que ter a coifa, eu tenho que ter a resistência, eu tenho que ter essa resistência, porque senão a planta ela não vai conseguir o quê? No caso, a raiz, né? É que, de certa forma, é uma extensão da planta, alcançar camadas mais profundas, tudo bem? Então, dentro disso aqui, professor, tem mais alguns aspectos que a gente pode considerar. Isso aqui tudo é importante, pessoal. Então, quando você vai vendo isso na prática, a teoria, né, vai começando a entender por que aquele elemento está tendo uma necrose, por que está tendo um amarelecimento das nervuras, por que o porte dela está sendo mais baixo, por que ela não está tendo florescimento adequado. Então, todos esses pontos é o quê? São sinais nutricionais da planta que não estão sendo bem atendidos, pessoal. Então, aí se não estão sendo bem atendidos, é porque algo está o que desordenado, ou seja, não está adequado ao desenvolvimento nutricional desta planta. E olha só aqui a fisiologia das raízes. Essa aula aqui a gente teve na aula passada. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, que nós temos aqui a difusão, olha só. A difusão tem-se o fluxo de massa, desse fluxo de massa tem o quê? A interceptação reticular. Isso depende do nutriente, pessoal. Elementos como a gente acabou de citar, o nitrato, o amônio, são elementos mais móveis. Então, simplesmente pelo fluxo de massa, que é aquilo que a gente coloca, o gradiente hidráulico, olha aí, ó. Então, quer dizer, o fluxo de massa e o gradiente hidráulico, eles simplesmente vão conduzir esse fluxo lá do solo, né, que contém os nutrientes, lá para o vegetal. Aí eu gosto de dizer o seguinte, sabe, tá, pessoal? Pega esse ponto seguinte, é como se fosse uma cachoeira, sabe, exemplo. Então, essa cachoeira, se desce a água com facilidade, aí a água vai carregar tudo, né, pessoal? Se tiver rocha, carrinho, se tiver, desculpa eu falei isso, até cachorro, né, tudo vai embora. Então, isso, de certa forma, é comparativo a esse fluxo de massa. Então, quando você tem aí o nitrato, o próprio fósforo, está vendo aqui, ó, fósforo, não, desculpa, o potássio, né? Então, o fósforo e o potássio, juntamente com o nitrato, seja bem-vindo, viu, Afonso? Então, o nitrato, juntamente com o potássio, ele tem, dentro dessa fisiologia aqui das raízes, ele tem essa facilidade de ser conduzido. Agora, quando essa condução está mais difícil para o elemento ter o contato lá com o nutriente, tá vendo? Ter o contato lá com o nutriente juntamente com a água e chegar na planta. Aí você já vai ter outros mecanismos de transporte. Então, isso daqui, na verdade, são os mecanismos de transporte que a raiz, tá? Que dentro da parte de nutrição mineral de plantas, ela tem, ó, ou pode ser por difusão, ou pode ser por interceptação radicular, quer dizer, a raiz, ela tem o quê? Uma extensão para elementos, principalmente, você pega o cálcio, olha o cálcio aqui, o cálcio, turma, ele é considerado como um elemento imóvel, quer dizer, um elemento que tem uma certa restritividade, não é isso? Né? Ele não tem tanta, vamos colocar assim, locomoção que nem o nitrato. Olha o nitrato potássio. Nitrato potássio, você adubar de forma organizada, por exemplo, digamos que o nitrogênio, ele, conforme cultivar, ele tem ali, ó, 120, 150, 200 quilos de quantidade de nitrogênio no plantio. Passa essa quantidade, quer dizer, essa quantidade, ela vai além do limite adequado. O que que isso vai acarretar para a planta? Vai acarretar principalmente, né, essa alta lixiviação. Quer dizer que aquele nutriente, professor, que ele está lá, tá? Esse nutriente ele não vai ser assimilado por encontrar principalmente esta dificuldade, tá, pessoal? Qual a dificuldade? Dificuldade de alta locomoção ou baixa locomoção. Lembra que o nitrato, tá, juntamente com o potássio, tem uma alta o quê? Uma alta mobilidade. Então, aí, por fluxo de massa, a planta consegue o quê? Ela consegue extrair aquele nutriente que está presente no solo, em camadas mais profundas, para suas estruturas fisiológicas ali, para o ramo, para a parte floral, para chegar no fruto, tá? Agora, se for um elemento, ele tem uma mobilidade restrita? Tem.
como por exemplo o fósforo, aí já vai ser difusão. O que é difusão? Ele sai do meio que tem maior concentração aqui de fósforo para o meio que tem menos concentração de fósforo. Então, isso daqui são mudanças de concentrações, tá vendo? Ele sai de um que tem mais para um que tem menos. Então, aí a pessoa que trabalha, por exemplo, tem muitos revendedores, sabe, pessoal, que trabalha com essa parte nutricional. Então, quando você for vender um produto, você tem que conhecer o produto, então você tem que conhecer a planta, porque vem aquelas perguntas, por que a planta está tendo esse déficit nutricional? Por que a planta está tendo essas anomalias fisiológicas? Isso tudo é provocado, principalmente, por causa de um desses três mecanismos aqui, ó, nutricionais de transporte, que não estão sendo o quê? Adequados. Tudo bem, Afonso? Tá dando para pegar aí, né? Seja bem-vindo. Tá sim, professor. Obrigado. Então, dentro desses mecanismos aqui da fisiologia, que a gente já passou para vocês aqui a parte botânica, olha só. Olha como é que é a absorção da água. Então, a absorção da água, essa água, ela vai o quê? Ela vai passar por paredes, tá, pessoal? Paredes celulares. Então, essa parte aqui botânica, turma, eu não vou especificar, vou colocar só de forma geral, que são os plasmodesmos. Tá vendo os plasmodesmos? Como se fosse ponte aqui, ó, uma ponte entre uma célula e outra. Professor, eu não sei aí, mas aqui está no slide 1. Está no primeiro slide? Isso. Bora lá, deixa eu só desligar aqui, aí vou pontuar de novo, ó. Aí aqui já está na absorção de íons, não está? De água, né, no caso, Miguel? Isso. Exato, ótimo. ok. Absorção de água. Ótimo. Qualquer coisa você vai avisando aí, viu? É isso mesmo. Aqui, quem faz ao vivo, né, Miguel? Aí, o que nós temos aqui, viu, Miguel e demais alunos? Eu não vou focar muito a parte botânica, tanto que meus colaboradores aqui, né, que a gente da Marathon Cursos, Miguel e demais alunos, ó, a gente pretende criar mais cursos, né? Além de nutrição, a gente vai ter curso de botânica, fisiologia vegetal. Aí sim, aí nesses cursos vai ter uma abordagem bem mais profunda. Aqui só vou pontuar para a gente ter uma noção como que esse nutriente ele vai ser direcionado para a planta. Então, o plasmodesmo, tá vendo aí? O plasmodesmo ele tem essas pontes aqui, ó. Essas pontes, elas que vão ajudar o quê? No direcionamento. Tá vendo essas partes aqui, essas células vazias aqui, ó? É por onde que vai ficar o quê? O nutriente, juntamente com a água, e ser canalizado para o quê? Para o xilema, porque o xilema ele tem essa função de trazer esse nutriente lá de baixo ali da raiz do solo, ó, até em partes o quê? Partes mais profundas da planta. Mas tudo isso, pessoal, tem que começar aqui, ó, num pelo radicular, quer dizer, uma zona de contato. E essa zona de contato ela é estabelecida pelo quê, professor? Por uma epiderme. Epiderme é aquela camada, tá, pessoal, mais externa da planta. E essa estria de Caspar aqui, ou bandas, né, conhecido como estrias ou bandas de Caspares, elas que vão ajudar principalmente aqui que a célula dê continuidade. Ela dê continuidade aqui de informações. Como assim, professor, informações? Respiração, né, se a planta está respirando, se a planta está tendo CO2, tá, a gente sabe muito bem disso, né? Se a planta não tiver absorção de CO2, ela não consegue desenvolver, ou seja, realizar a fotossíntese. Aí a gente tem dois caminhos, pessoal. A gente tem um caminho de apoplasto, tá? E a gente tem um caminho de simplasto, tá? Quando fala de apoplasto, é porque ela vai se conduzir a partes do que? O ar, do grego, né? Vem de negação, de células mortas, tá? Então, ele pega as células mortas e vai transmitir para o interior, que a gente chama de citoplasma vegetal, mas quem vai continuar essa transmissão para células vivas vai ser isso aqui, ó, simplasto, né, a locomoção de células vivas, olha só um dado aqui interessante, ó, locomoção de células vivas, enquanto o apoplasto vai ser o quê? A movimentação ou locomoção de células, o quê? Células mortas. Olha o tanto que é bacana a gente saber disso, ó. Porque, de repente, você olha uma folha ali, né? Uma folha que está... você pega ela e tem aquele aspecto assim, como se a folha deformasse na sua mão, né? Como se você quebrasse a folha. Isso é porque é sinal que a planta não está conseguindo absorver nutrientes, tá, pessoal? Porque a parte está morta e transfere para todas as outras partes da planta. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá vendo? Por isso que é importante a gente saber esses conceitos, quando a gente for no campo,
não vai ter muito o quê? Muita dificuldade. Então, dentro disso, pessoal, olha só aqui, ó. Agora é o seguinte, professor, a absorção da água ali, né? Tem que ter uma apoplasto, tem que ter um simplasto, não é isso, né? Tem que ter ali um meristema, né? O meristema é secundário. Será que o nutriente vai ser um pouco diferente? Aí o nutriente, ele parte exatamente naquele ponto que a gente classificou agora, ó. Difusão, interceptação radicular e fluxo de massa. O exemplo que eu coloquei aqui, pessoal, foi o nitrato. Tá vendo? Olha o nitrato aí. O nitrato ele tem uma alta mobilidade, né? Então, por fluxo de massa, que eu fiz até uma comparação, é como se fosse uma cachoeira, sabe? A cachoeira, a água cai de cima para baixo, né? E tudo que tiver ali, ela vai carregando. Se tiver pedra, vai embora. Se tiver cachorro, né, vai embora. É a mesma coisa aqui do fluxo de massa, pessoal. O fluxo de massa, a cachoeira é o quê? É o gradiente de água. Então, o gradiente de água ajuda com que esse nutriente saia do solo e vai direto para a planta. Então, qual elemento que está nessa situação aí, professor? Nitrato está aqui, ó. O nitrato ele tem essa facilidade. Aí o aluno pergunta, professor, mas é só o nitrato? Eu posso colocar um outro elemento? Tem o potássio. O potássio também ele inclui dentro dessa absorção nutricional, partindo pelo quê? Pelo fluxo de massa, que são os três tipos de transportes, tá, pessoal? Transportes de nutrientes. Fluxo de massa, sobe um pouquinho, aí você vai ter, ó, a planta ela vai estender, tá? Olha aqui, ó, a extensão dela aqui, ó, tá vendo a extensão dela, ó? Ela vai ter o quê? Uma interceptação articular. Então, aqui você já tem um elemento, vamos colocar, que tem uma nem muito alta, nem muito baixa, mas a resistência de locomoção dele é intensa. Qual exemplo nós temos aqui? O cálcio. O cálcio, ele tem uma dificuldade extrema de se movimentar. Então, não pode ser por fluxo de massa o transporte dele, tem que ser pelo quê? Pela interceptação radicular. Tá? E difusão, que nem o fósforo, né? Você tem que se aplicar o fósforo ali na linha de plantio, por quê? Ou na linha ali de semeadura, que ele tem dificuldade para se estabelecer em camadas mais profundas, principalmente por ser pouco móvel. Então, qual o sistema o mecanismo de nutrientes, de locomoção que vai ser mais adequado? Difusão, que ele vai do mais, onde tem maior concentração desse nutriente, que é qual? O fósforo, para uma região que é menor, que é a raiz, né? A raiz tem menos fósforo, ela vai tirar de onde? Lá do solo, que tem a maior quantidade de fósforo. Isso que eu estou colocando, pessoal, quando o solo ele tem uma construção fértil, tá? Ou seja, a construção da fertilidade, que é aquela parte que a gente comenta lá da interpretação e análise do solo. Aqui a gente está colocando o porquê da planta ou não o que absorver o nutriente, tudo bem? Então, isso aqui é tudo que a gente já tinha... Professor, então, é por isso que no caso, o fósforo, nós temos que ter aí um nível mínimo no solo, devido a difusão? Porque o solo, no caso, o fósforo, sabe, Miguel? Além de se prender na argila, né, nos colóides da argila, né, além dessa situação, fala assim, vamos lá, para um solo aí argilo, arenoso, a gente tem que ter, vamos supor, 15 ppm, de 15 a 20. Isso também tem a ver com a difusão, né, do lado mais concentrado por menos concentrado. No caso, a raiz teria que estar sempre menos concentração. Isso, aí sempre vai ter menor concentração, por exemplo, você pega um elemento como o fósforo ali, ele vai ser absorvido não a curto prazo, é médio e longo prazo por causa dessa dificuldade de locomoção. Por isso que o quantitativo dele, você pode olhar em relação ao nitrogênio e potássio, é muito menor, não é isso, né? Então, por quê? Porque o nitrogênio e o potássio, eles têm muita facilidade de locomover de uma camada mais superficial, que eu vou colocar um exemplo aqui, uma camada bem superficial, até uma camada, vou colocar aqui a 0,60, né, que já é considerada uma camada profunda. Então, o fósforo ele vai ficar retido aqui, ó. Por isso que se aplica ele no suco, né? Ali no suco ali de plantio. Por quê? Porque ele vai ajudar nesses pontos de contatos aqui da raiz, ó. Mas ele tem muita dificuldade, viu, Afonso? E demais colegas aqui, ó, em suprir a planta. Ou seja, por quê? Porque a sua taxa de mobilidade é muito pequena. Então, ele precisa do transporte. Olha o tanto que a fisiologia vegetal ela é perfeita, né? Aí a planta desenvolve um mecanismo de difusão para tirar esse fósforo do solo em maior concentração e deslocar para a raiz, que tem um ponto de contato mais difícil, né?
Mas aí, um sistema mais natural que nem esse, ó, maior concentração para menor concentração, esse transporte aqui, viu, Afonso, não tem nem energia. É considerado como um transporte aqui passivo, né? Vê muito na parte de citologia vegetal, né? Mas aí você não precisa preocupar com esses detalhes, não, tá? Ó, um transporte passivo, vai do maior para o menor, e com isso a planta ela consegue ter o contato daquele elemento nutricional. Não sei se eu consegui te explicar, viu, Afonso? Não, beleza. Então, por isso Legal. que ele tem esses espaços aqui, ó, o simplasto, tá vendo? Por isso que é importante saber, ó, mesmo que você, lá no campo, né, tá plantando assim de forma, vamos colocar, aleatória, mas aí você já vai começar a entender o porquê que uma raiz, um caule, uma planta mesmo, ela não está tendo aquele desenvolvimento que você queria, ou seja, aquela produtividade adequada, porque algum desses elementos aqui, ó, o simplasto, que ele vai coordenar, tá? A condução dos elementos ou da água para partes vivas, tá vendo? Tudo que for vivo, o simplasto coordena. O apoplasto, que a gente acabou de falar, são partes mais mortas, ou seja, células lignificadas, é um caule, né, que está no estado de decomposição. Então, tudo isso, quem vai articular a parte das células mortas é o apoplasto. Mas precisa, né? Precisa porque tem uma célula morta, que por mais que seja morta, ela acaba o quê? Viabilizando o crescimento, né, e o desenvolvimento celular vegetal para todo o quê? Para toda a raiz, para toda a folha, para todo o caule, ou seja, para toda a parte aérea. Por isso que o simplasto aqui é como se desse uma continuidade àquilo que o apoplasto já fez lá para as células mortas. Então, tem isso aqui que a gente falou, né, do floema, que os nutrientes vão para a folha, aí da folha ele redistribui para toda a planta, para o tronco, pode ser para o caule, pode ser para os ramos. Então, isso daqui é conhecidamente como o quê? Como elaboração, né? Isso, elaboração dos nutrientes. É que vai gerar o carboidrato, sabe? Então, o carboidrato ele tem uma importância fundamental na planta, né? Fundamental de quê? De transmitir energia, não é isso? O ATP, lembra do ATP? Ó? ATP é moeda energética, né? Adenosina trifosfato. Mas para isso ela vem do ADP, né? O adenosina difosfato mais um fósforo que é inorgânico. Perfeito. Só que para eu ter esse fósforo inorgânico, esse ADP, eu preciso ter todas as minhas células em comunicação. Tá vendo o vermelho aqui, ó? Olha aqui o apoplasto como ele vai para células que estão mortas, né? Mas não deixa de ter o quê? A comunicação para chegar onde? Para chegar à função no floema. Então ele ajuda nessa locomoção do xilema para o floema, lembrando que o xilema são elementos que estão presentes no solo e que ela vai conduzir o quê? Quem que vai conduzir? Esses mecanismos aqui, ó, difusão, interceptação, fluxo de massa, mas para isso eu tenho que ter todo esse campo aqui, ó, funcionando bem. Quem que é esse campo aqui, ó? O simplasto, apoplasto, o citoplasma, o vacúolo, tá? Então, não vou colocar muitos detalhes para vocês aqui, pessoal, porque esse aqui é uma aula mais de botânica, né? Estou colocando só pincelando alguns elementos que a gente vai trabalhar durante toda a nossa monitoria, tudo bem? Então, dentro dessa morfologia que a gente acabou de falar, né, a raiz em si, a gente falou de raiz axial, raiz pivotante, né? Por que uma raiz ela tem formações laterais? Por que uma raiz é principal? Por que tem que ter uma coifa? Que a gente explicou. É importante saber, além do transporte também, os nutrientes, né? Como é que vai ser o grau de disponibilidade desse nutriente conforme o pH? Então, isso aqui é uma dúvida que muita gente, né? Por exemplo, o cara vai adubando, para cada. Lembra o seguinte, pessoal: para cada plantio que você realiza, você vai acidificando o solo, sabe disso? Então, cada colheita que é realizada tem-se uma acidificação do solo. Por isso que esse solo tem que ser o quê? Corrigido ano a ano. Olha só o pH aqui, turma. Ó. O pH está aumentando aqui, não está? De 6 até 8,5. Só que chega num patamar que ele não é adequado, tá, pessoal? Ele não é adequado, chega no patamar. Quer ver? Eu vou colocar o exemplo aqui para vocês. Você coloca aqui a 7, pH 7. Lembrando de aulas passadas, não sei se vocês lembram, a gente colocou o pH ideal entre 5,6, tá? 5,6 até patamares aí de 6,4. Então, esse aqui é o pH ideal que a gente pode trabalhar. Ah, professor, mas tem culturas aí que nem o abacaxi que ele consegue desenvolver
a pH abaixo de 5,6. Não, tem plantas ornamentais, paisagísticas, que ela consegue desenvolver a pH acima de 6,4, né? Então, esses aqui são casos, né, particulares. Por isso que na agronomia, Miguel e demais alunos, a gente nunca pode colocar que tem que acontecer dessa forma. Pode acontecer, né? Isso dependendo do quê? Da característica de cada cultura. Mas, em geral, o comportamento em geral, para a gente analisar em termos de disponibilidade, o que significa isso? Aquilo que vai ser possível para a planta assimilar em termos de nutrientes, né? Está aqui, ó, 6,5. Está vendo 6,5? Ó? Quando você pega o 6,5, o alumínio está estável. É isso que eu quero estabilizar esse alumínio, né? Para que eu possa deixar meu solo com elementos, né? Benéficos. Quem são os elementos benéficos, né? Ou seja, aquilo que vai ser realmente utilizado pela planta, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, não é isso, né? O próprio nitrogênio, ou seja, o macro e micronutrientes. E eu quero ter o abaixamento do H+, abaixamento não só do H+, mas também do alumínio, né, pessoal? Lembra que o alumínio, eu vou dar uma aula para vocês de elementos tóxicos, tem lá na nossa grade. É um dos últimos tópicos, né? Então a gente vai abarcar isso com mais detalhes. Se a gente for colocar, olha aqui, ó, potássio, tá vendo que ele está uma zona assim, bem de equilíbrio? Ó? Potássio, cálcio, magnésio. Então você lá em cima aqui, ó, tem um ponto de encontro aqui, ó, deste que está caindo, quem que está caindo? Cobalto, níquel, mas aqui ele encontrou, ó, com esse que está de vermelho, ó. Quem que é esse que está de vermelho aí, ó? Molibdênio e cloro, viu, pessoal? Então, se você aumenta o pH acima de 7,5, já começa a decair de forma bem crescente. Olha a curva como é que está. Bem crescente, que é o cobalto, níquel, e você vai aumentar a disponibilidade de molibdênio e cloro. Né? O excesso de molibdênio é prejudicial, pessoal. Olha o nitrogênio aqui, ó, com pH acima de 6,5. Perde nitrogênio, perde enxofre, perde boro, perde selênio. Olha só o boro. O boro tem aquela característica de melhorar o florescimento da planta. O enxofre, ele tem a característica do enchimento de grão, sabe? Aquela parte proteica. E ele é simétrico com o quê? Simbiótico com nitrogênio. O nitrogênio também tem essa função de encher o grão. Então, quando você, principalmente na soja, as outras culturas, a gente pode colocar isso como verdadeiro, tá, pessoal? Quando tem essa associação do nitrogênio com enxofre, tem pesquisas aí da Embrapa Soja, que aumenta em 20%. Olha só, aumenta em 20% a produtividade da soja com a atuação desses dois elementos simbióticos aqui, ó, nitrogênio e concomitantemente com quem? Com enxofre. Olha o tanto que é importante, hein, turma? Por isso que é interessante a gente ter essas noções, tá vendo? Essas noções particulares da nutrição mineral relacionado principalmente com o pH. Como que esse pH pode interferir? Então, 6,5, um pouquinho mais abaixo aí, ó, seria o pH adequado. Mas que nem eu falei para vocês, depende da cultura. Aluno pergunta, onde é que está isso, professor? Está na quinta aproximação, tá no livro dos Cerrados, tá? Então ali tem uma cartilha com todos os elementos, com os pH ajustados. Então, quando você for plantar, você olha o pH da planta, porque aí você vai o quê? Disponibilizar os nutrientes, ó, da forma que a planta precisa. Então, a gente vai ter uma aula também, como fazer análise foliar, tá, pessoal? Para você levar para o laboratório, saber se realmente a planta está absorvendo ou não. Aí, em cima das perguntas que nós agrônomos, né? Aqui tem técnicos também agrícolas, aqui tem pessoas que estão simplesmente interessadas no mundo do agro, mas quer ter um conhecimento. Então, é isso. Aí, é o seguinte, pessoal, eu quis colocar essa parte aqui, isso aqui é um desenho que com certeza vocês já viram aí em inúmeras apresentações agronômicas, né? Que gosta de colocar no solo um cálcio aqui, tá vendo aqui, ó? Cálcio não, desculpa, um potássio, cálcio, ferro, olha só, magnésio, zinco, né? Por quê? Por que eu quis colocar essa representação? Porque é o seguinte, pessoal, se eu não tiver um solo bem construído, olha só, tá vendo a raiz como é que tá, ó? Tá vendo? Esse slide aqui tá para acompanhar. Tá de boa, não tá, Afonso? Tá dando para acompanhar, né? Slide. Tá sim, professor. Aí é o seguinte, se você observar, Afonso, demais, olha como é que tá essa raiz aqui, ó. Ela tá toda diversificada, tá vendo? Olha aqui, ó. Ela vai fazendo caminhos. Por que ela vai fazendo caminhos? Porque esse solo está construído, pessoal.
Esse solo aqui, ele tem uma matéria orgânica, tanto que vocês observar aqui, ó, tanto superficial, um pouquinho na camada que é considerado arável, tá? O que é a camada arável? Que vai ali de 0 a 30 centímetros, né? E com isso o nutriente consegue o quê? Fazer os seus pontos. Lembra lá da célula? Os pontos de contatos, né? Os plasmodesmos, os canais, que vai conduzir esse nutriente aqui para a planta. Como é que está a planta? A planta está vistosa, ela está com uma altura adequada, que vai propiciar o que é o melhor desenvolvimento, não só nutricional, mas principalmente aqui fisiológico. Ela vai atender todas essas funções, né? Energéticas, proteicas, em termos, por exemplo, de gerar fibras, né? Que é o que o pessoal do algodão quer, né? Que é ter uma fibra bem existente para ter uma melhor plumagem. Aí o produtor, o que ele vai procurar? Ele vai procurar ter incrementos ali de enxofre em certa quantidade, né, 25% a 28%, para garantir uma plumagem adequada. Olha só, então, por vias da planta, você vai aqui estruturando a dinâmica dos seus nutrientes. O tanto que é interessante. Não simplesmente jogar qualquer adubo, não é isso, né, pessoal? Em qualquer quantidade, achando que a planta vai desenvolver. Se fosse assim, todo mundo era produtor, né, Afonso? Então tem que ter um certo caminho, tem que ter uma certa ciência. E essa ciência a gente aqui no curso quer ensinar para vocês. E quem passou pela faculdade, né, a gente está aqui, assimila novamente, né, faz um processo de fixação. Nós estamos aqui para compartilhar os conhecimentos aqui, tá, pessoal? Então, vou partir aqui para outra aqui. Olha o outro aqui, pessoal. Esse aqui eu achei interessante, não vou pontuar todos aqui com vocês, porque durante o curso a gente vai especificar de uma forma assim bem mais profunda, tá? Vou pegar esses três aqui, ó, o nitrogênio, tá vendo? Nitrogênio, fósforo, potássio. Então, grande parte do nitrogênio, não eu falei grande parte, tá? Não falei, isso baseado em literatura, Malavolta, dentre outros autores, Malvais, tá? E também tem esse livro aqui, galera. Qualquer coisa, se vocês quiserem adquirir, ó, esse livro aqui ele é muito bom, que ele é da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, tá? Não é que eu estou fazendo propaganda não, tá, turma? Não é que eu estou ganhando comissão, não tem nada a ver, tá? Aí, Nutrição Mineral, do autor, olha aqui, ó, Manilo Silvestre, ó. Manilo Silvestre, da Sociedade Brasileira. Esse livro aqui é muito bom, a linguagem dele não é tão difícil, né? Então, tanto que essa tabela eu tirei de lá, e ele coloca o seguinte, informações sobre aquilo que grande parte sabe, mas não sabe aplicar. Tem isso também, tá, pessoal? Por exemplo, nitrato. Grande parte do elemento nutricional do nitrogênio é absorvido por nitrato. Levemente, tá, pessoal? Ele absorve também por amônio. Por exemplo, professor, mas tem um sulfato de amônio que a planta precisa, né? Eu aplico como fonte de adubação. Posso aplicar? Pode, né? Mas, em grande parte, ela vai converter esse amônio que você está aplicando em quê? Em nitrato, né? Por bactérias nitrificantes, tá? E os nitrobactérias, lembra disso, né? Então, eles que vão fazer essas conversões aí do amônio para o nitrato, e com isso é absorvido, não querendo dizer que a planta não absorve amônio, absorve sim. Tá vendo aqui, ó? Eventualmente ela vai ter o NH4+, mas em grande parte vai ser nitrato. Professor, nesse caso, relação nitrogênio. Sim. Eu aprendi, né, que a planta ela absorve 95% do seu nitrogênio em forma nítrica, né, e somente 5%, em média, em forma amoniacal. É correto isso? Isso, exatamente, porque você tem o seguinte, ó, o nitrogênio, Afonso e demais alunos, grande parte dele, ele vem da atmosfera, não vem? Ele vem da atmosfera, o nitrogênio, né? Que é 70%, né? 70% aí da nossa atmosfera, ela é composta por nitrogênio. Só que a planta não absorve N2, né? A planta, para ela absorver N2, antes de absorver, ela não consegue fechar o seu ciclo produtivo. Por que não consegue? Porque o nitrogênio, o N2 da atmosfera, ele é muito estável, ela não consegue quebrar. Então, para isso, ela precisa de bactérias que estão presentes lá no solo, ó, as nitrobactérias e as nitrossomas, para que ela pegue esse N2, ó, aí vai fazer o que? A nitrificação, ó, nitrificação, né, vai quebrar em nitrito. Desse nitrito, vai converter o que? Em nitrato. Aí é o seguinte, só que antes do nitrato, tem uma forma lá de NH4+. Ele pode ser também absorvível, ou seja, ele pode ser o quê? Encaminhado para a planta também,
o NH4+. Só que a forma que o processo, né, o processo de assimilação do solo que é mais adequado por via de bactérias, né, ele vai gerar como produto, em grande parte, quem? O nitrato. Então, o nitrato ele vai vir em grande parte em relação ao amônio. Tudo bem? E nós temos aqui o fosfórico. Olha o fosfórico aqui, ó, H2PO4. Pode ser, eventualmente, que ele possa sofrer um processo de competição. Uma competição ali com a acidez do solo e perder o hidrogênio para a atmosfera. Então, ali você tem o HPO4. Então, só que isso aqui é uma forma bem eventual. A grande parte da assimilação dele é um ácido aqui fosfórico, H2PO4, né? Está faltando colocar aqui um 3- aqui em cima, tá? E aqui nós temos aqui o potássio, geralmente aquela fórmula que tem na tabela periódica. Aí os outros aqui, pessoal, eu não vou pontuar porque a gente vai, durante o curso, a gente vai explicar os macros, micronutrientes, como é que é essa dinâmica dos macros e micros, tá? Para a gente ter um diagnóstico nutricional. Como é que a planta ela tem que se apresentar vistosa. Então, esse diagnóstico a gente vai ter na nossa última aula, na nossa 13ª aula, tá? Então, esse material aqui, Afonso e demais alunos, ele vai ser disponibilizado para vocês, tá? Esse slide. Aí vocês têm a minha autorização, se você quiser pegar para apresentar no seminário, fique à vontade, eu não tenho, vamos dizer assim, que nem o jovem fala, né? Não é que eu não sou jovem, tá, pessoal? Esse grilo, tá bom? Então, vamos lá. Além dessa dinâmica nutricional, saber as fontes, é importante aqui, ó, eu saber como é que o contato, turma, ao soil particle, entre as partículas no solo. Será que essas partículas no solo vão conduzir isso aqui, ó? Porque a gente sabe o seguinte, ó, que nem o colóide, viu, Afonso, que você colocou, ó, muito bem, ó, grande parte são partículas negativas das argilas, não é isso, né? Em grande parte. Mas é o seguinte, pessoal, não é porque é em grande parte que o que é o colóide, pessoal? O colóide é uma região bilionésima parte menor do que 1 metro. É onde que vai estar ali todos os elementos que vão ser disponíveis para a planta, né? Aí esses elementos podem ser disponíveis, como não pode ser o quê? Disponíveis. Pode ser em presença de hidrogênio, em presença de quê? De alumínio. Por quê? Porque, na verdade, os nossos solos aqui, tá, pessoal, são altamente temperizados. Esses são solos velhos, vamos dizer assim, desgastados. Tanto que o solo, latossolo, não tem esse termo lato? O lato vem de velho, quer dizer, um solo velho. Então, essas partículas aqui, pessoal, tem que ter essa migração aqui, ó, do potássio entrando ali aqui, ó, né? E também você tendo uma certa retirada de cálcio também, ou seja, para o quê? Para a planta. Então, é o seguinte, então, essa retirada de cálcio foi por quê? Porque, às vezes, acaba tendo alguma competição, aí tem cálcio aqui dentro, aqui, ó. Então, acaba o quê? Acaba saindo cálcio, né? Indo em regiões mais profundas. Isso é difícil acontecer, tá, pessoal? Porque o cálcio ele tem uma problemática com locomoção, tá? E aqui vocês estão vendo que tem algum princípio de hidrogênio, né? Por quê? Aquilo que a gente comentou. Tem-se a colheita, acaba aumentando um pouco o índice de quê? De H+. Por isso tem que ter as correções todos os anos, tem que ter a construção da fertilidade do solo. Porque se não tiver essa dinâmica aqui, ó, da partícula com o solo, a planta não vai conseguir ter todos aqueles mecanismos que a gente comentou lá, interceptação radicular, a difusão, né, isso, né, e o fluxo de massa, ou seja, esse nutriente fica preso, né. Tem alguns autores que colocam o termo de fixação. O que é fixação? Porque ele não consegue ser de forma assimilável para a planta, tudo bem? Então, partindo além dessa dinâmica, por isso que é importante ter essa relação de solo, planta e também um pouco de atmosfera, que a gente comentou um pouquinho na aula, que é aquela parte das temperaturas, as temperaturas mais adequadas que a planta tem que ter. E essas temperaturas mais adequadas, professor, que a planta tem que ter, será que ela tem que ter uma velocidade de absorção? Olha uma lavolta de novo aí. Uma lavolta não tem jeito, né, pessoal? É o nosso aqui, pai da agronomia. Então, se vocês aí, quem não formou, for formar e colocar uma referência de uma lavolta de 80, vocês podem ficar tranquilo que a banca ela não vai acabar com vocês, não. Até no congresso aí de agronomia, quem sabe aí vocês podem ser convidados. Olha só, essa velocidade que o nutriente tem que ter, não é isso, né? Para ser aplicado na planta, aí, como a gente gosta de colocar, tudo tem que ter uma variação, né, turma? Ou mínima ou para máxima. Olha só a ureia.
A ureia ela demora cerca de meia hora a 36 horas, quer dizer, dá um pouquinho mais de um dia, para ela ter o quê? Absorção na folha. Olha só o tempo que ela leva. Então, isso depende do quê? Da umidade, depende da temperatura. E o fósforo, professor, como eu falei para vocês, como ele tem dificuldade ali de locomoção, olha o tempo dele, ó, de 1 a 15 dias. E o potássio? O potássio já é mais rápido, de 1 o quê? A 4 dias. E assim sucessivamente, pessoal. Então, conforme o nutriente, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma velocidade, tá? De aplicação, olha só, uma velocidade desse nutriente, ó, como a Lavolta colocou, ó, de ser aplicado na folha. Então, você aplica na folha, né? Aqui no nutriente, que a gente fala o seguinte, aplicação foliar, não tem aplicação foliar? Não tem? Né? Que às vezes não pode faltar muito, tá, pessoal? Porque se você errar adubação de plantio, não tem adubação foliar que vai corrigir, tá bom? Então, esse aqui é o tempo que o nutriente ele vai ficar não só em exposição, mas ele vai ficar em contato com a raiz e, com isso, desenvolver toda a sua passagem do xilema para o floema, tá bom? Olha só como a gente vê, como é importante a gente saber o link da planta, conhecer a planta, conhecer a estrutura da planta, para aí a gente ter o conhecimento dessa velocidade de aplicação que a gente vai ter desse mineral. Do mineral que a gente for aplicar, de forma geral, tá bom? Então, dentro dessa velocidade, professor, nós temos esse aqui também, tá? É o Uniport e o cotransporte. Aí eu falo, o que é isso, professor? Simport e o antiport. Bem, vou explicar aqui de forma bem resumida para vocês, porque esse aqui está muito mais relacionado à fisiologia do que nutrição mineral, mas eu acho importante colocar. Lembra que um slide abaixo eu coloquei isso aqui, o ATP, ele vem do ADP mais fósforo inorgânico, né? Isso é o transporte ativo, pessoal. Transporte ativo é o que tem gasto de energia, tá vendo? Se tem gasto de energia, ele vai ter o quê? Ele vai ter ATP. ATP que vai ser consumida. Então, um dos elementos aí que facilita, né, a locomoção do nutriente é o H+, aqui. O H+, professor, mas o H+, ele vai aumentar a acidez. Só calma, pessoal. O H+, ele é utilizado principalmente, turma, para fotólise da água. Olha só, pessoal. Eu tenho que quebrar um pouco a estrutura da molécula de água para ajudar o quê? Na absorção dos nutrientes, você sabia disso? Então, o H+, ele tem só aquela função de vilão, não, tá? Tirem isso da cabeça. Achando que o H+, ele está relacionado com o pH, que diminui o pH, fazendo com que esse solo fique mais ácido, e com isso o nutriente ele não fica disponível. Você pega um sódio, mas a gente sabe que o sódio, turma, até 5% é adequado, tá? Então, esse sódio aqui, para ele não ter uma concentração muito salina, é adequado ter o quê? O antiport. O que é o antiport aqui, ó? Sai o H+, ó, sai o H+, mas vai entrar quem? Vai entrar o nitrogênio. O antiport vem de sentidos contrários, tá vendo? Então, vai ter a saída do hidrogênio e a entrada de sódio. Para isso, pessoal, tem que ter esse aqui, os carreadores. O que são carreadores, professores? É como se fossem células, tá? Células que vão fazer o contato, né? O contato de uma parte orgânica, como a gente explicou, com uma parte que não tem vida, é o simplasto e o apoplasto. E com isso, pessoal, nós temos um transporte, ó, passivo. É aquele que a gente fala, difusão, lembra da difusão? Ó? Do maior para o menor concentrado, que nem o potássio, ó, o potássio aqui, ó, leve aqui, ó. Ele vai do maior para o menor com muita facilidade. Olha o tamanho do canal aqui, ó. Esse aqui não tem nem canal, uma bomba mesmo, que precisa ter um reservatório para que ela possa o quê? Assimilar o nutriente que ela não quer, né, com o nutriente que ela quer, que nesse caso aqui vai ser o quê? O hidrogênio. Então, grande parte ele vai ser expurgado, tá vendo? Mas fica uma pequena parte de nitrogênio para ter essa fotólise aqui de água. Ah, professor, mas eu também posso ter o nitrato também? Pode, pessoal. Você pode ter o nitrato e o hidrogênio ao mesmo tempo. O hidrogênio, que eu falei para vocês, ó, ele é importante o quê? Para ajudar com que a água faça com que o nutriente seja absorvível aqui, ó. Então, ele vai o quê? Praticar um simporte. O que é simporte aqui, ó? Mesmo sentido. Tá vendo as setinhas aqui, ó? Mesmo sentido. Esse aqui não. Entra um elemento, sai outro elemento, que é o antiaporte. Então, isso aqui eu só coloquei em detalhes para vocês terem entendimento da difusão, do simporte, do antiporte, da fotólise de água, porque todos esses elementos aqui,
eles podem desencadear, tá, pessoal? Algum desajuste funcional na planta. Aí você começa a entender, agora eu estou entendendo por que que a planta não está crescendo. Adubei de forma correta, mas ela está tendo aquele amarelecimento na folha. Adubei de forma correta, mas o seu caule, né? O seu caule não está resistente. Então, esse transporte aqui, na verdade, né? Essa estrutura de cotransporte e uniporte, lembrando que se importe mesmo sentido, nitrato e hidrogênio, tá? Antiporte, sentidos contrários, hidrogênio e sódio, tem que ter um pouco de condução salina para ter o quê? Estrutura estomacal, tudo bem? Aí não vou explicar em mais detalhes, porque isso aqui está mais no curso de fisiologia. Então é isso, pessoal, dessa aula de hoje. Espero aí ter ajudado aí a turma a compreender, tá?